Uma dúvida que tem intrigado muitos: por que os discípulos não conheceram a Jesus depois de sua morte? A Bíblia nos fala que Jesus passou pelos discípulos de Emaús enquanto eles comentavam os últimos acontecimentos, tristes pelo que aconteceu com Jesus. E a Bíblia fala que eles não o reconheceram. Mas como assim não o reconheceram? É estranho alguém não reconhecer a pessoa que esteve sempre do seu lado. E este mesmo fato aconteceu com Maria Madalena, como diz em João capítulo 20, versículo 15. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Era Jesus que falava com Maria Madalena, mas ela não o reconheceu. Mas não faz sentido os discípulos não o reconhecerem. Será que o seu rosto estava transformado pela glória de Deus? O mesmo fato voltou a acontecer com os discípulos quando estavam pescando. Mas não é possível. Sim, eles não o reconheceram também. João capítulo 21, versículo 4 diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Mas o que está acontecendo com os discípulos? Por que eles não estão reconhecendo Jesus? Vamos descobrir então por que eles não o reconheceram. Se nós lermos bem atentos os versículos de Lucas, nós vamos entender o que aconteceu. Jesus já falava sobre a sua ressurreição, mas os discípulos não tinham entendido o recado dele. Olha o que diz Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Neste caso, as suposições são diversas, mas a resposta que se aproxima mais da veracidade é esta. Lendo os versículos que falam sobre os discípulos de Emaús, nós percebemos em Lucas capítulo 24, versículo 15, que Jesus se aproximou deles. E é bem provável que Jesus tenha fechado os olhos deles para que não o reconhecessem, abrindo-os mais tarde quando comia com eles. Lucas capítulo 24, versículo 15 diz isso. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E Lucas capítulo 24, versículo 30, diz o seguinte: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ou seja, descobrimos que Jesus havia tampado os olhos daqueles homens, para que não o reconhecessem. Esse é o vídeo que eu queria deixar hoje, um vídeo de curiosidade para vocês.